Vamos ler o texto, meus irmãos, com reverência ao Senhor. Diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, E o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Oremos, meus irmãos, mais uma vez, pedindo a graça e o favor do Senhor, que nos faça compreender as verdades desse texto para nós aqui nessa noite. Senhor, graças te damos pela salvação que tu nos deste, por tua graça derramada sobre nós. Te agradecemos, Senhor, por nos trazer aqui mais uma vez, onde podemos ler a tua palavra, orar, cantar a tua palavra, juntos, como igreja, exaltando e glorificando o teu nome, sendo testemunha para esse mundo cada vez mais necessitado da tua graça e do teu favor. Graça essa que nos alcançou. Por isso, Deus, dai-nos um coração grato, satisfeito e, acima de tudo, fiel a ti, Deus. Sê conosco agora na exposição desse trecho do profeta Ageu, que tem a relação com todos nós que aqui estamos. Como sempre te peço, Deus, sê comigo em cada palavra que eu venha falar, que teu Espírito Santo esteja em cada uma delas com poder, trazendo edificação para todos esses que aqui estão diante de mim, e aqueles que hão de me ver e de ouvir essa palavra, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam confrontados com essa palavra, sejam consolados por essa palavra, sejam edificados com essa palavra. Que seja prazeroso, Deus, para cada um de nós que aqui estamos, ouvir mais uma vez a tua voz. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te oro e te suplico. Vem sobre nós. Nos faz perceptíveis, Senhor, das nossas necessidades. E como a principal, de fato, ouvir e entender o que tu queres dizer para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como é que eu vou dividir esse texto? Despertar para a obediência, verso 12. Despertar para temer, parte B do verso 12 e o verso 13. E despertar para a obra de Deus. No capítulo 1, do verso 1 ao 11, que foi nosso sermão passado, ali nós percebemos o Senhor chamando a atenção do povo para a construção do seu templo. E eu sempre vou insistir em lembrar os irmãos, a preocupação do Senhor não era com as coisas materiais, mas as coisas materiais denunciam aonde está o nosso coração. Por isso que na profecia aqui de Ageu é colocado o templo, repetidas vezes aqui, para que a gente entenda que nós, seres humanos, nós somos tendenciosos a inverter os papéis daquilo que, de fato, o nosso coração devia estar prostrado em obediência. Nunca foi e nunca será para o nosso prazer particular. Nunca foi e nunca será para um conforto e para uma estabilidade nossa aqui nesse mundo.
Porque nós temos aprendido aqui, em outros sermões de outros profetas, que a nossa verdadeira estabilidade não está em coisas e nem em pessoas, mas em uma pessoa, que é esse Deus que se revela aqui várias vezes, Senhor dos Exércitos. Então, o que nós vamos ver aqui nesse trecho aqui, nesse cenário, é Deus levantar o profeta mais uma vez, dentro do primeiro chamado, dentro do primeiro oráculo, que se encontra no verso 1 até o 11, chamando a responsabilidade para ouvir. Qual é o contexto desse pessoal aqui? Só lembrar os irmãos. Eles inverteram os papéis e começaram a adorar e desejar coisas para si, se colocando em primeiro lugar. Aí Deus identificou como? Pelo desprezo que eles deram em construir o templo do Senhor, o local de adoração ao Senhor. Esse povo que passou 70 anos no cativeiro, escravizado, sem poder adorar, sem poder cultuar a Deus, sem poder manifestar a sua crença em Deus. E depois de 70 anos, com o decreto de Ciro, que nós vimos isso em Esdras, Ciro liberta esse povo, e não só liberta, dá toda a condição material de sustento para que esse povo venha, construa o templo do Senhor e vivam para a glória do Senhor. Mas foi o que eles fizeram, por trocar a prioridade, eles pegaram, com certeza, a Bíblia não deixa isso claro, mas a gente, por conhecer quem somos nós, com certeza eles pegaram esses recursos que era para aplicar na obra do Senhor, aplicaram nas suas casas. Por isso nós vimos a repreensão do Senhor, as consequências por esse ato de desobediência, de pegar os recursos que Deus proveu e usaram para a sua glória, para o seu bel prazer. Aí nós vimos no sermão passado, o Senhor chamou a atenção, o Senhor disse quais seriam as consequências. Mas o Senhor sempre chama para o arrependimento. E aqui é o nosso texto. E esse arrependimento, meus irmãos, ele vem por obra exclusiva também do Senhor, pelo despertar do Senhor. Perceba que o verso 12, o despertar pela obediência, mostra a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Perceba que o verso 12 cita os personagens principais desse tempo. O poder governamental e o poder religioso. Na pessoa de Zorobabel, que era a liderança civil, que era o governo, e sobre Josué, a liderança espiritual, era o sumo sacerdote. E aqui já vem uma implicação. Quando Deus quer avivar a sua obra, ele sempre vai começar por aqueles que estão na liderança, por aqueles que são responsáveis de ser boca de Deus. Olhe a responsabilidade. Deus chama Zorobabel, Deus chama Josué, e logo em seguida, pela boca desses dois, Deus chama os remanescentes, ao ouvirem o profeta maior, que é Ageu. Ageu se levanta para falar para Zorobabel, Josué e os remanescentes. Remanescentes são aqueles que o Senhor preservou em meio a todo castigo que Deus veio e depositou sobre os desobedientes. Mas o que mais impressiona, meus irmãos, é quando o texto aparece aquela palavra que é importantíssima, que eu sempre digo para os irmãos, aquele verbo que sempre quer dizer alguma coisa. Aí aparece o nosso texto aqui, ó. Atenderam. O verbo atender. E se você percebeu no fluxo da leitura do verso 12 até o 15,
repetidas vezes que apareceu a palavra do Senhor. Senhor, Senhor dos Exércitos. Para que não ficasse nenhuma dúvida que tudo que vai acontecer aqui, que esse texto diz que aconteceu, não foi por força humana, não foi pela boa oratória de Ageu, o profeta, porque ele falou de um jeito que não tinha como as pessoas não atendessem. Não foi porque teve o apoio do governo, na pessoa de Zorobabel. Não foi porque teve o apoio do sacerdote, aquele que era a boca de Deus na perspectiva religiosa. Não foi, nunca foi. Foi porque Deus assim quis. Meus irmãos, as palavras que são importantes nesse texto aqui, depois de atenderam, é a palavra temeu e a palavra despertou. Todas essas palavras, elas estão abraçadas com o seguinte propósito. Esse pessoal, quando ouvia essa palavra, eles não estavam ouvindo em português, né, irmãos? Estavam ouvindo em hebraico. Quando eles ouviam essas palavras aqui, que palavras? Atenderam, temeu, despertou. Eles entendiam que essa palavra não era uma palavra que era lançada e que aquele que estava ouvindo, ele tinha a opção de aceitar ou não. Ou seja, de atender ou não, de temer ou não, de se despertar ou não. Essas palavras no original, como eu disse, elas se abraçam para dizer que é uma obra exclusiva do Senhor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que quando o texto diz aqui que eles atenderam, é porque não tinha outra alternativa. Eles tinham que atender. O texto diz, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu. Por que eu estou querendo enfatizar isso? Porque quando a gente escuta aqui na nossa língua, no português, parece que dá a impressão de que a gente poderia ou não atender. Mas esse texto, como eu disse, essa palavra amarrada às outras, ela traz convicção que esse povo aqui, esses remanescentes, e todos os outros que estão sobre eles, o profeta, o governo e aquele que fazia parte da liderança religiosa, todos eles obedeceram. Não porque queriam, por vontade própria, mas porque Deus assim o quis. O que é que eu quero dizer para vocês? Meus irmãos, a obra sempre é do Senhor. Tem gente que acha que o que esse pessoal precisava? Ser avivado. Eles estavam mortos nos seus desejos e suas vontades. Eles precisavam revigorar a sua vida em comunhão com Deus, fazer a vontade de Deus. Se Deus, isso implica muito com a salvação. Se a salvação dependesse de mim e de você, para a gente querer mesmo, pela razão, pela lógica, a gente jamais atenderia. Esse atender aqui, meus irmãos, no Novo Testamento, ele é visto e percebido lá em Efésios. Quando estavam mortos nos seus delitos e pecados, Deus interveio. Aqui do mesmo jeito, Deus olhou para esse povo, verso 1 ao 11, vocês são rebeldes, vocês são gananciosos, vocês são soberbos, vocês são arrogantes. Vocês não aprenderam. Depois de tanta luta, vocês viram os irmãos de vocês serem aniquilados. Reino do Norte. Vocês viram seus parentes, seus amigos, seus filhos. Vocês perderam propriedades, vocês perderam terra, vocês perderam a cidadania. Porque me desobedeceram e eu castiguei. Mas o meu castigo foi um castigo de misericórdia, para que vocês voltassem para mim. Passou o castigo, 70 anos. Eu tiro vocês de lá, devolvo a vocês uma cidadania, devolvo a vocês o direito de cultuar, de me louvar, de me adorar. Dou os recursos para isso. Dou o apoio necessário, a minha mão sobre os líderes.
vocês desanimam. Aí vem esse texto aqui. É Deus dizendo: se eu não tivesse prometido uma aliança lá no passado, se eu não tivesse prometido o que eu prometi a Moisés, quando eu disse, vai lá, diz que o eu sou te enviou e tira o povo de lá, e eu vou estar no meio de vocês, pode ir, eu vou estar com você. Se não fosse isso, Deus é um Deus de aliança. Aí o texto nos chama a atenção para isso. Essa palavra significa obediência. Não apenas de escutar, mas de escutar e compreender. Essa palavra que está aqui, em outros locais, ela é traduzida como ouve com atenção, que é a palavrinha hebraica chamar. Chamar. Todas as vezes que você, se você for estudioso e gostar de pesquisar, que você vê essa palavra, chamar, no hebraico, ela vai ser traduzida como ouve com atenção, preste atenção ou atendam. É a ideia de uma voz que emana poder. Quando Deus criou tudo, Deus criou como? Não foi estalando os dedos. Foi com a palavra de poder. E as coisas inanimadas vieram a existir. Céu, terra, mar, tudo. Com a palavra do Senhor. Aqui, meus irmãos, é aquilo que Salomão vai dizer, em outras palavras, é algo que atrai. Não tem como não ouvir, não tem como não compreender. É tão poderosa que a única saída é atender. Compreende isso? Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu oro tanto para o Senhor salvar meu pai, salvar minha mãe, salvar meu irmão, salvar fulano, ciclano, já preguei tanto. A salvação só vai se dar quando Deus falar desse jeito. Quando Deus fala desse jeito, não tem quem não se submeta. E aqui eu me lembro, meus irmãos, de camelô, né? Camelô chega na sua casa, o galego, né? Chega na sua casa, convence você a comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Ele consegue convencer você. Será que o nosso Deus não teria esse poder? Com certeza. Isso aqui é a prova. Quando ele diz isso aqui, ó, o povo atendeu. Ele não diz, estou levantando meu profeta. Ele já convenceu o governador. Ele já convenceu o sacerdote. Só falta convencer vocês. Escute bem o que ele vai falar. Não. O texto diz, atenderam. Atenderam. E aí, meus irmãos, esse atender do Senhor é um reavivamento. Que a gente vai perceber esse reavivamento no final. Que toda a obra é do Senhor. Então aqui é para acabar com aquela desculpa que crente usa para amenizar a sua fraqueza. Ele diz, eu não consigo, é difícil demais ser crente. Mas ele não entendeu que se depender dele, vai ser difícil. Ninguém consegue se salvar por questão racional somente. Tem que entender, mas vai além. Ninguém consegue se salvar fazendo algumas coisas. Ninguém. Ninguém consegue viver a salvação pela sua própria força. Deus dá graça para salvar e mantém essa graça para sustentar. E essa graça para sustentar está aqui. Para esse povo se arrepender. Aí a pergunta é, então o que é que eu tenho que fazer, pastor? O que é que eu tenho que fazer? Se eu não sou crente, para ser crente. Se eu sou crente, mas sou crente fraco, que não leio Bíblia, não tenho prazer de compartilhar, venho para a igreja, mas meus ouvidos ouvem, mas não escutam
não entende. O que é que eu tenho que fazer? É simples. Ouvir. Prestar atenção. Se esforçar para isso. Para que numa dessas, de fato, a palavra de Deus seja isso aqui para você. Por isso que eu costumo dizer aqui para os irmãos. Quem está na frente, o pastor, que precisa se preparar para pregar, não é diferente de você que está aí. Você precisa se preparar para ouvir. Você tem que querer, desejar, ouvir a voz de Deus. Fala comigo, Senhor. Não cabe, já ensinei isso para vocês, não cabe chegar aqui e dizer, a palavra foi todinha para fulano, a pregação foi todinha para fulano. Se você não entendeu nada, você está em perigo. Porque todas as vezes que você estiver diante da palavra de Deus, seja aqui em qualquer igreja que está pregando a palavra de Deus, é para você. Ela tem que ser chamar para você. Ela tem que ser uma palavra que desperte em você o desejo de obedecer. É assim que começa a restauração. Perceba. O Senhor quer que esse povo obedeça. O Senhor quer que esse povo coloque as prioridades nos locais que ela tem que estar. E como é que ele está fazendo isso? Ele não chamou esse povo para viver uma experiência sensitiva. Não chamou o povo para isso. Simplesmente levantou um profeta, fale. E o povo, aqui está dizendo, que atenderam a voz do Senhor. Não era coisa da cabeça do profeta. Era a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. Vai lá, profeta, não tenha medo do governador, não tenha medo do líder religioso, vá lá e diga, confronte eles. Aí ele fez, confrontou, verso 1 até o 11. Agora, é o mesmo Deus, eu vou fazer com que eles atendam. Eles vão me obedecer. E não só isso. Eles vão fazer aquilo que sempre foi o que eu quis deles. Ser adorado. Ser reverenciado. Aí é o nosso segundo despertar. Primeiro Deus despertou para que eles ouvissem de fato. E a palavra de Deus fosse rema para eles. Que a palavra de Deus fosse uma restauração para eles. Que a palavra de Deus fosse a única coisa que eles precisariam dar atenção naquele momento. É assim que nós temos que fazer. Quando chegar na igreja, meus problemas, minhas dificuldades, minhas angústias, minhas dúvidas, vou deixar tudo de lado. Porque onde eu posso resolver essas coisas, é ouvindo a voz de Deus. Eu vou fazer de tudo para ouvir aqui. Eu vou prestar atenção em cada palavra falada, para ver se o meu coração se aquece. Aí o primeiro sinal que está dando certo é quando acontece isso aqui, ó. E o povo, a parte B, e o povo temeu, não foi diante do profeta, não foi diante do líder religioso, né, o sacerdote, não foi diante do governo, não foi. Temeu diante do Senhor. O temor aqui, meus irmãos, é reverência, reconhecimento de santidade, santidade de Deus. Isaías, Jeremias, os Salmos já apontaram, já disseram que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um crente sábio é um crente que teme ao Senhor. Temor aqui não é você fugir da presença do Senhor. Temor aqui é você estar diante de alguém que você sabe, que é o Todo-Poderoso, que é o Supremo, e você não tem outra coisa a fazer a não ser se prostrar, adorar, reverenciar. Você não tem outra coisa a fazer. O exemplo que eu consigo, assim, tentar mensurar em 1%, meus irmãos, eu já até falei isso em outros momentos, mas vou lembrar aqui, é a sensação de alguém que idolatra. Um ator, uma atriz, um cantor. Imagina a cena, quando ele vê essa pessoa. O que é que ele faz? Ele treme. Alguns desmaiam.
Alguns ficam gaguejando, né? Outros ficam espantados, maravilhados. Não é assim não, quando alguém vê? Aí você consegue identificar aquilo com medo, pânico, pavor? Não. Você consegue enxergar, se você é crente, uma idolatria. Mas se fosse na pessoa de Deus, você ia ver o quê? Adoração. Que é isso que o ídolo quer, né? Adoração. Diferente de quando você está no local e chega uma pessoa muito famosa, um bandido, armado. Aí você treme, você fica tonto, você quer correr. Aí sim, isso aí é medo. Você não vai reverenciar um ladrão. Você quer correr. Aqui o texto diz que esses que ouviram, quando eles ouviram, os ouvidos deles abriram o coração, a mente deles, eles não tiveram outra coisa a fazer, a não ser se dobrar diante desse Deus. Então o texto diz que o povo temeu diante do Senhor. Esse temor não é pavor, mas reverência, consciência de santidade, autoridade de Deus. O verdadeiro temor do Senhor conduz uma vida de sabedoria e santidade. Consegue identificar onde é que está o erro e vai consertar. A resposta de Deus diante desse temor foi prometer a eles. Fazer uma promessa a eles. E não era uma promessa nova. Não era uma promessa nova. Olha que maravilha, meus irmãos. Como Deus não leva em consideração no sentido, meus irmãos, de não querer nos perdoar. Tudo que o homem fez depois da queda foi só ofender, foi só rejeitar a Deus. Mas Deus, como disse na sua palavra, eu sou o Deus de aliança, o Deus de promessa. Eu não quebro a minha aliança, eu não quebro. Aqui tinha motivo de dizer, eu não quero mais conversa com vocês. Mas o Senhor sabe que esse povo é depravado. E só tem um jeito desse povo, de fato, fazer a vontade dele. É que ele transforme. E aí ele fala com poder. Aqueles que escutam essa palavra com poder, se quebrantam. Então, se o seu coração se quebranta, quando você lê a palavra de Deus, quando você escuta a palavra de Deus, você sente vergonha, você sente como Deus é gracioso em não ter lhe fulminado, que você não é tão perfeito como você imaginava que fosse, você não é tão perfeito como algumas pessoas dizem acerca de você. Você entende, quando escuta a palavra de Deus, que Deus sabe exatamente quem é você. Você se sente como Davi. Senhor, antes que saia uma palavra da minha boca, tu já sabe, Deus. O mesmo Davi disse, Senhor, traz de volta a alegria da salvação. O que é que ele estava pedindo? Santificação. O que é que ele estava pedindo? Era comunhão com Deus. E não tem como a gente ter comunhão com Deus se a gente se prostrar às nossas vontades, aos nossos desejos, se a gente inverter as prioridades. Aí o texto diz aqui, e o povo temeu. Lembra? É a segunda palavra aí. Temeu está abraçada com atenderam. Temeu porque Deus foi lá e fez eles enxergar. É por isso, meus irmãos, que a gente vê pessoas hoje fazendo coisas que diz assim, como é que uma pessoa consegue fazer um negócio desse? Porque perdeu o temor. Se perdeu o temor, é porque não está ouvindo a voz do Senhor. E quando eu estou dizendo isso aqui, eu não quero que se aplique só ao mundo, não. Aplique dentro da igreja. Dentro da igreja. Jesus falou que existiria as sinagogas de Satanás. Você já deve ter visto, deve ter falado, deve ter ouvido alguém dizer assim, rapaz, como é que eles fazem isso na igreja? Aí alguém responde, porque perderam o temor. Mas antes de perder o temor, eles ficaram surdos para a palavra do Senhor. Ficaram surdos. Aí o verso 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo. A segunda mensagem do Senhor dizendo. Aí aqui eu digo. O Senhor despertou vocês. O Senhor levou vocês, de fato, a se prostrar diante daquilo que vocês nunca deveriam ter deixado de se prostrar.
Mas ele diz: eu estou com vocês, diz o Senhor. Diz o Senhor no começo, diz o Senhor no meio, diz o Senhor no fim. Olha que interessante, meus irmãos. Diz o Senhor. E como eu disse, essa presença do Senhor não era novidade para eles, não. O Senhor já tinha dito isso. Por exemplo, Êxodo 3:12. Vou ler aqui para vocês, ó. O contexto é que Moisés está sendo levantado para ir falar com o faraó, para liberar o pessoal, para ir para a terra prometida, a promessa do Senhor. Aí o verso 12 diz assim: Deus respondeu: eu estarei com você, com Moisés, e este será o sinal de que eu enviei. Depois de você ter tirado o povo do Egito, vocês adorarão Deus neste monte. A palavra de Deus foi chama. Ele atendeu, e olha que Moisés, não vou não, manda meu irmão, vai é tu. Aí já cai aquele negócio, né? Se você não der lugar, Deus não age. Tem isso não, irmão. Quem manda é Deus. Se Deus mandar, não tem esse que não vou não. Lembra de Jonas? Vou não. E no final não foi não? Foi do jeito que Deus disse. Ninguém compete com Deus não, irmão. Se você estiver sentado aí, nunca pensou, eu nunca na vida quero ser pastor. Se Deus não quiser, você não vai ser nunca. Mas se Deus quiser, você pode ter certeza que vai ser. Não tem pra onde correr, não. Eu não quero ser crente. Eu não quero ser crente. Se Deus quiser, não tem jeito. Não, mas não tem que ter fé. E quem é que dá fé? Não é ele, não? Tudo é ele. Meu irmão, que segurança, hein? Que segurança. Aí você diz assim, mas isso é Antigo Testamento. Novo Testamento. Tem também. Olha aí, Mateus 28:20. Não precisa abrir não, só anota que eu vou ler para você. Deus falando, a comissão, ó. Deus dizendo para os discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quando eu leio isso aqui, meus irmãos, isso aqui foi direcionado para um povo que estava em pecado. Pecado. Estava idolatrando os seus prazeres, as suas vontades, os bens materiais. E Deus não estava satisfeito com isso. Foram penalizados. Vão trabalhar muito, contexto, né? Do verso 1 a 11. Vão trabalhar muito e o dinheiro não vai dar. Vão buscar beber, mas não vão matar sede. Da mesma forma, comer e não vão matar fome. Por quê? Porque vocês estão em desobediência. Como é que a gente faz para obedecer? Só eu agindo, porque se depender de vocês, aí Deus está agindo aqui. Então, meus irmãos, se tiver crente fraco aqui, tiver crente desanimado, você não tem desculpa. É só dizer, Senhor, pelo amor de Deus, abre meus ouvidos. Eu quero entender a tua palavra e eu quero obedecer. Eu quero atender a tua palavra, eu quero temer a ti, acima de tudo. Eu quero temer a ti. E eu quero ter essa convicção de que tu não está longe. Tu está aqui, sempre esteve perto de mim. Quando alguém diz assim, eu não consigo sentir a presença de Deus, entenda. Quando você ouve isso, ou se você falar isso, não imagine que Deus está em outra galáxia. Deus está aqui. Está aí 3 textos. Êxodo, o nosso texto aqui e Mateus. Para dizer que Ele está conosco. O que torna a presença dEle inalcançável por nós é porque nós não estamos ouvindo e porque nós não estamos temendo a Deus. Reverenciando a Deus. Repito, muitas pessoas vêm à igreja simplesmente para ter os seus problemas resolvidos. E Deus é tão bom que Ele cuida da gente. Mas a prioridade, a gente tem que vir para a presença de Deus, é para adorá-lo, é para louvá-lo, é para testemunhar para todos que estão aí fora, independente da situação que a gente esteja passando. Deus
é o maior prazer estar servindo e louvando e glorificando o nome dele, mesmo com dor, mesmo na angústia, mesmo no sofrimento. Louvar esse Deus, porque é tudo momento na vida da gente. Todos vocês, sem exceção aqui, já passaram por coisas difíceis, mas passaram, estão aqui hoje. E não estou querendo ser pessimista, estou querendo ser realista para vocês. Amanhã ou depois pode surgir outra dificuldade, que você vai pensar que agora é meu fim. Se o fim que você pensa é a morte, esse Deus aqui, na pessoa de Cristo, venceu a morte. O ponto é, precisamos ouvir a voz de Deus e atender. Se isso não está acontecendo, é porque eu não estou ouvindo direito. Eu preciso me atentar a isso. É essa a minha responsabilidade. E o sinal de que eu estou ouvindo bem é quando o meu coração, ele fica de um jeito tão humilhado na frente do Senhor, que não tem outra coisa a fazer, a não ser me dobrar diante dele e saber que por mais pecador que eu seja, ele nunca se afasta de mim. Ele está perto de mim. Não é para me acusar somente. E quando ele me acusa, prova que ele me ama, que ele está me dando a oportunidade de renovar as minhas forças, de restaurar. Foi o que ele fez com esse pessoal aqui. Não é a abundância de recursos que sustenta a igreja, mas a presença fiel do Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus nos chama a ser a igreja de Esmirna, na hora de Laodiceia. Era a igreja do Senhor, Laodiceia. Mas era uma igreja que estava distante do Senhor. Ele ficava do lado de fora. A que percebia Deus presente era Esmirna, a sofredora, ó, irmãos. Esse pastor, mas é difícil demais. É difícil mesmo. Sempre foi. Sempre foi. Não se iluda. Não acha que a religião, Deus instituiu uma religião aqui nesse mundo para tirar você da miséria, somente. E você deixar de ser funcionário para ser patrão. Para você deixar de ser pobre e ser rico. A prioridade não é essa. Ele morreu na cruz para levar você da ira dele, do inferno. E até lá ele disse, ele deixou bem claro, não sei por que as pessoas temem insistir e pregar um evangelho que não está na Bíblia. Jesus desde o começo disse, quer me seguir? Quer me seguir? Eu quero, eu estou pronto, estou preparado. Eu obedeço meus pais, eu cumpro todos os mandamentos. Lá um caba novo, rico, de boa influência. Deus faz um teste com ele. Vai lá no coração dele, onde é que ele está se dobrando. Estava se dobrando aos materiais. Deus não queria que ele desse tudo aos pobres, só queria ver o que é que estava no coração dele. Foi embora. Não atendeu à voz do Senhor. É porque Jesus não tinha poder na sua palavra? Não. Jesus não quis. Outro chegou, Jesus, eu estou pronto para ir. Tá aí? Quer ir mesmo? Quer ir comigo? Quer? É o seguinte, bora agora. Mas eu preciso enterrar meu pai. Deixa os mortos enterrar os mortos. Vem. Aquele que quiser me seguir tem que negar a si mesmo, carregar a sua cruz. E ser obediente, me seguir. Aí Jesus diz, no mundo a gente vai ter aflição. Se você quer me seguir piedosamente, está lá em Timóteo, vai padecer, vai passar dificuldade. Aí Jesus também disse, olha, mataram a mim, perseguiram, vão me matar, vão perseguir vocês também. E aí não é novidade para ninguém. Como é que os 12 discípulos de Jesus morreram? A maioria deles foi perseguição. A maioria deles foram martirizados. Esse é o evangelho. Não, pastor, mas esse evangelho aí é complicado, né? É. Para você ver o que o pecado fez, né? Mas o Senhor venceu a morte. Então, esse texto aqui nos chama a atenção para ouvir. Muito mais do que para ter ou para sentir, para ouvir, identificar. Quando Deus levanta alguém para falar às igrejas lá da Ásia, ele vai terminar dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está aqui. A importância de ouvir. Aí, meus irmãos, vem um terceiro ponto. E eu fiquei me perguntando,
Senhor, por que o Senhor não fez o contrário? Por que o Senhor não começou com o despertar da obra, aí depois o temer e a obediência? Por que foi assim? Porque se você olhar do jeito que está aí, a ideia é de fora para dentro, né? Ouvir, aí entrou, temeu e o Espírito. Né? Ó, se você olhar agora, o que está associado com a palavra despertou, e essa é a terceira palavra, despertou, temeu e entenderam, essas três palavras, esses três verbos, eles estão dentro de um formato onde é algo que Deus fez, que não tinha opção de dizer não quero. Quem ouviu isso aqui, obedeceu. E o texto vai terminar dizendo isso. Quem ouviu essas palavras, os remanescentes que ouviram essas palavras, eles todos obedeceram. Por quê? O texto vai dizer, ó, e o Senhor despertou o Espírito. Aí perceba, associado a cada um deles, repete a palavra Espírito. O Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, o governo. O Espírito de Josué, o sumo sacerdote, o líder religioso. O Espírito de todo remanescente do povo. Aí foi o que eles fizeram? Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Por mais que eles tivessem se afastado da vontade de Deus, Deus nunca deixou de ser Deus deles. Nunca deixou. E a palavra espírito aí é aquela palavra também conhecida, ruá. É a mesma palavra para sopro, para vida. Para vida. Então, meus irmãos, quando Deus dá vida, o indivíduo se prostra, o indivíduo escuta, entende, compreende e vive. Não tem como. Se você, quando ouvir a palavra de Deus for o Espírito de Deus de fato falando ao seu espírito, não é irresistível, como diz Salomão, cordas de amor, puxa, que não tem como se soltar, sabe? Não tem como se soltar. Por isso, mais uma vez, eu digo, aquele que está com o Senhor não se perde, porque Deus segura. Deus não deixa ir. Mas, pastor, não tem gente que se afasta? Das duas, uma. Ou vai ser castigado e vai voltar como eles aqui, se afastaram, foram castigados e a palavra do Senhor veio e eles obedeceram. Ou então, se confirma que nunca foram do Senhor. Como diz João, é necessário, nas suas epístolas, é necessário que esteja no meio da gente, para que se levante a gente consiga identificar. Por isso que o Senhor Jesus diz, ó, não dá para separar na igreja ovelha de bode. Não dá para, embora que a gente saiba que tem ovelha e tenha bode dentro da igreja. Embora que a gente saiba que tem ovelha que se comporta como bode e tem bode que se comporta como ovelha. Mas a gente não pode dizer, ó, é só Deus que no final vai fazer a separação, que dá a comparação de joio e trigo, muito parecido. Então veja, meus irmãos, a obra toda exclusiva do Senhor. E sempre foi ele, ó. Esdras, que é o contexto maior onde isso está acontecendo, Esdras 1, versículo 5, vai dizer assim, ó. Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem e edificarem a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sempre. Esse despertar do Espírito. Sempre. O que isso nos ensina? Nos ensina que toda verdadeira obra espiritual começa com Deus. Ele muda. Muda a pessoa dentro. Aí por isso, ela se quebranta, ela escuta, ela entende. É o Efésios 2.
está morto nos seus delitos e pecados. O que é que faz? Só peca, só peca, só peca, só peca, só peca. Aí Deus tem que avivar esse indivíduo. Tem que trazer vida para ele. Por isso, espírito, espírito, espírito. Deus trouxe vida para esse povo. A vida verdadeira. Que não é agradar a nós mesmos. A vida verdadeira é agradar a Deus. Renova a força. Gera coragem. E no caso aqui, coragem para cumprir, porque ele se levantou adversários. Aí Neemias, né? Ex-Neemias vai contar isso. Que eles trabalhavam na obra de construir tanto o templo como os muros. Era com a colher de pedreiro na mão e a outra uma espada. E Deus dando força, coragem para eles continuarem. Então, meus irmãos, assim também hoje, quando muitos crentes estão cansados, desanimados, desencorajados, precisam clamar para que o Senhor desperte o Espírito que habita em você, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quem de vocês aqui saiu de casa hoje e pensou: Senhor, eu preciso ser renovado. Eu preciso, Deus, ser restaurado. Quantos de vocês? Talvez a maioria de vocês saíram de casa pensando nos problemas, nas dificuldades, nas frustrações, nas desilusões, nas decepções. Aí entra aquele pensamento de vitimismo, de que você é o coitado, que o mundo está contra você, que você não merece nada disso que está acontecendo, porque você é bom, porque você é uma pessoa boa. Aí não passa pela sua cabeça que mesmo você sendo tudo isso que você está dizendo, e mesmo que você esteja vivendo tudo isso que você está vivendo, você é pecador. E essas coisas que estão acontecendo com você, tem algumas responsabilidades que são suas. São erros, imaturidades, palavras mal colocadas, omissão, palavras não colocadas, posição não firmada, posição negligenciada, seja homem, seja mulher. Meus irmãos, Deus está nos chamando a reconhecer que nós não somos o centro da sua vontade. O centro da sua vontade é Ele, estando diante de nós, movendo o nosso ser, nos despertando, para que a gente, mesmo independente das situações, nós possamos dizer como Paulo. Paulo escreve aos Filipenses, a carta da prisão, né? Como Colossenses também. Mas a de Filipenses, ela chama a atenção, porque é reconhecida, e aí não há debate entre os eruditos, estudiosos, comentaristas. É a carta da alegria, da alegria, da alegria. E onde é que Paulo está? Está no calabouço, fedido, sozinho, com frio. A iminência de morte está sobre ele. E ele diz em toda a sua carta: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos no Senhor. Como é que um cara diz um negócio desse, irmãos? Na situação que ele está. Das duas, uma. Ou é louco, lunático, ou é um homem que de fato entregou a sua vida por completo ao Deus. Aqui, no nosso texto, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, aquele que é e que nunca mudará. O Deus que desde o início sempre desejou ser o Deus mais conhecido em toda a face da terra, mais conhecido, mais poderoso, o mais maravilhoso, o mais magnífico. Eu acredito que Paulo teve um encontro com Deus. De fato, a palavra de Deus, ele ouviu
e ele atendeu, e ele abriu mão de tudo aquilo que até então era o centro para ele. A erudição. Paulo era um cara erudito. Paulo era um cara que todo pai que tinha uma filha daria para casar com Paulo. Um judeu renomado. Ele fala isso em Filipenses. Mas que ele desprezou tudo por amor a Cristo. Paulo entendeu, Paulo se prostrou. Por quê? Porque ele teve o Espírito de Deus derramado sobre ele, o sopro de Deus, que diz: Paulo, a verdadeira vida não está fora de você. A verdadeira vida está dentro de você, que sou eu, o meu Espírito. Por isso esse mesmo Paulo, quando estava nas agonias dele, livre-se de mim, livre-se de mim, livre-se de mim, eu não aguento mais esse espinho. Aí Deus responde para ele: nada novo. Não tirou nada de uma revelação extraordinária. Disse apenas para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Você precisa de avivamento? Você precisa ser despertado. Despertado para ouvir, despertado para se prostrar diante de Deus, temer, reverente, respeitar, louvar a Deus, para que assim você consiga fazer. Só dá para fazer depois de ouvir, depois de entender, depois de reconhecer. Foi isso que aconteceu com Isaías. Estava magoadíssimo. Senhor, como é que está o povo aí? Finalzinho do capítulo 5 de Isaías, olha aí. O povo aí em pecado, tá vendo isso não? Vem cá. Isaías 6, aí ele vê lá. Santo, santo é o Senhor. Ai de mim, Senhor, que eu vou perecer. Olha o temor dele. Ele correu? Não, se prostrou. Ai de mim, eu vou morrer agora. Vai não. Eu vou tocar em você. Você vai ser restaurado. Você vai ser meu profeta. Você vai falar. E a maioria não vai aceitar. Nós lemos hoje, no início, a profecia de Jeremias. Jeremias sofreu, como diz, né? Nosso aqui, Ceará, né? Sofreu mais do que muleta em sovaco de aleijado. Jogaram ele em cisterna, em buraco. E ele fica doido. Diz, rapaz, o ministério esse meu, rapaz. Deus, para que tu me chamou para isso? Eu prego e ninguém. Não. Aí ele vai lá, a lamentação dele todinho. Aí vem lá, quando chega no capítulo 3, Lamentações, aí ele começa a dizer, agora pronto, agora ele vai rasgar o verbo. Aí chega uma hora que ele: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi o que ele lembrou? Das promessas, a voz de Deus. Ele não lembrou aquela experiência que Deus me livrou. Não, Deus está comigo porque Deus me livrou. Deus está com você, não é porque Ele lhe livra. É porque Ele sempre falou que é seu Deus. Porque tem gente que não diz isso, né? Rapaz, Deus está comigo mesmo. Deus está comigo mesmo, porque eu vinha na avenida, aí do lado de lá vinha um caminhão, o caminhão perdeu a roda lá, e a roda veio, bateu nos carros, tudinho, só não bateu no meu. Deus está comigo. Aí se tivesse batido, não estava não, é? Deus não está nas coisas. Deus está com aqueles que Ele escolheu. Por isso Jesus disse: está na minha mão, ninguém tira. O nosso maior medo é a morte, mas Jesus venceu a morte. Estou partindo para o final, tá, irmãos? Precisamos, meus irmãos, pedir ao Senhor que desperte o nosso espírito. Muitas vezes estamos adormecidos espiritualmente. Oramos pouco, servimos pouco, amamos pouco, mas quando Deus desperta, a nossa visão fica parecida com a de Deus. Não fica igual porque nós não somos Deus, mas fica parecida. Parecida como? A gente começa a ver as necessidades das pessoas muito mais do que as nossas. Partindo para a conclusão, meus irmãos.
Escute bem isso aqui. O Deus que despertou Judá nos dias de Ageu é o mesmo que desperta a sua igreja hoje. Ele nos chama à obediência, que nasce da escuta, ao temor que gera reverência, e a obra que é o fruto de um espírito renovado. Aqui é a diferença do ativismo. Fazer por fazer. O espírito renovado faz com prazer. Não faz por fazer, faz por prazer. É diferente. Quem faz por fazer está sempre querendo receber algo em torno. De volta, está querendo aplauso, reconhecimento. Quem faz por prazer, ele já faz porque sabe que a pessoa que está mais feliz com o que ele está fazendo é Deus. Então ele faz. Recebendo elogio ou não, ele faz. Ele não toca brados, ele não faz propaganda. Ele faz. Porque o que está dentro dele é incondicional, como o amor de Deus, é graça a Deus por nós. Deus não faz, nunca fez, nunca faz e nunca fará nada por nós, por alguma coisa que ele viu em nós. Ele faz porque ele é totalmente graça, ele é totalmente misericórdia. Essa é a grande diferença. É uma linha muito tênue. Você ser um cristão devoto e você ser um cristão ativista. E aqui no nosso texto a diferença é essa. O cristão devoto é aquele que a palavra de Deus é certa. É Deus falando, você entende que é Deus falando. E aquilo mexe nas suas entranhas, que você vê o seu pecado de uma maneira que você nunca viu antes. E você vê como Deus é gracioso, que você mereceria era ser fulminado. E a posição que você se encontra é de totalmente devoção a esse Deus de quebrantamento. E aí você faz as coisas, não por fazer, mas por prazer, por gratidão. Eu sempre, quando falo essas coisas, eu me lembro do que é gratidão, do que é fazer as coisas por gratidão. Né? Você está precisando de, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você está precisando resolver um problema no seu dente, mas você não tem dinheiro. Aí você vai, lava o carro do médico, lava, deixa ele bem bonitão, e depois você chega para ele e fala, lavei seu carro, ficou, Mas o que é que você quer? Que ele faça o serviço no seu dente. Gratidão. Você chega para o dentista, conta a sua situação, e ele, por misericórdia, conserta o seu dente. Aí quando você tem o seu benefício, você sai, aí você percebe que o carro do médico está sujo, você lava, deixa bem limpinho, e você vai para casa. Você não vai fazer um show lá para ele dizer, olha, você vai para casa. Essa é a diferença. Você fez por gratidão que o médico fez, ele não pediu, ele não colocou isso, mas você fez. O contrário é o ativista. Ele faz esperando algo em troca. Por que tu vem para a igreja? Eu venho para a igreja para ser abençoado. Tu já é miserável. Tu já é. Tu comeu hoje? A tua resposta é comi. Tu sentiu o gosto na comida? Se tu comeu feijão, arroz, tu conseguiu perceber a diferença do arroz, do feijão? O caldinho? Não, pastor, eu comi ovo. Beleza. Conseguiu separar a gema da clara na boca? Tem gente que não tem mais esse privilégio. Tu enxerga bem? Ou tu precisa disso aqui? Então você não deve vir para a igreja para ser abençoado, você já é. Essa é a grande diferença. Aqueles que atendem à voz do Senhor, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que têm o Espírito do Senhor agindo nas suas vidas, vivem uma vida aqui que agrada o Senhor. Esse agir divino tem sido o mesmo em toda a história da redenção. Deus sempre agiu assim com o povo rebelde. Levantou Moisés, que foi rebelde. E Moisés fez exatamente o que ele quis. E ele disse, eu estarei com você. Pensa aí, irmão. Eu estarei com você.
O Senhor disse isso para os discípulos e disse isso para nós. Que privilégio você saber que Deus está com você, apesar de você ser pecador. Uma vez eu ouvi um humorista, ele transformou um episódio em piada. Que ele foi para um leilão, onde lá no leilão estava oferecendo passar um dia com uma atriz aí. Esqueci o nome dela, uma atriz aí, que faz trabalhos infantis, né? Na época, eu acho que ela era do SBT. Uma atriz aí. Aí, lá os valores. Vai passar um dia com ela. Passar um dia. E aí, ele lá na brincadeira, lá, ele deu um lance de, parece que foi 40 mil reais. Aí, depois que ele deu, ninguém deu mais. Aí, ele teve que pagar 40 mil reais para essa atriz, que aí dava o direito da filha dele passar um dia com ela. E as pessoas achando isso um privilégio. E a gente tem Deus que está conosco, que é dono de tudo e de todos. Conosco. E a gente não usufrui dessa presença. Irmãos, para não ser mais extensivo, não tem desculpa. Se você está aqui hoje, a minha vida está um bagaço. Que hoje essa palavra tenha sido palavra de Deus, rema para você, de temor para você, de mover do Espírito, porque nunca vai ser na sua força. Se você está desanimado, se você nunca confessou Cristo, não depende de você, depende do milagre de Deus no seu coração. Então o que é que eu tenho que fazer? É pedir. Senhor, fala meu coração, fala meu ouvido, meu coração, muda a minha vida. Reconheça os seus pecados para salvação, reconheça os seus pecados para restauração, reconheça seus pecados para amadurecimento. Conclusão da conclusão. Agora eu termino, eu prometo. Deus está conosco, Ele nunca deixou de nos acompanhar. Deus desperta o espírito, Ele renova ânimo, coragem. Deus cumpre sua obra, o que Ele ordena já está garantido. Lembra na primeira porção? Nós vimos o verbo lá, né? Que era Deus dizendo, vai ser construído. Já está pronto. Estou dando o privilégio de vocês participarem. Se vocês quiserem, eu levanto outros. Por fim, nossa parte é obedecer. Colocar prioridade no lugar e trabalhar para a glória dele. Oremos, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, porque a tua palavra continua.